colapso estrutural que atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul com o incêndio de quarta-feira também eliminou a possibilidade de peritos afirmarem qual foi a causa do fogo. Ela só poderá ser presumida. Numa analogia com um crime de homicídio, é como se o corpo da pessoa tivesse sido corroído com ácido, ou seja, a chance de verificar se a pessoa foi envenenada ou baleada, por exemplo, se extingue, porque o corpo não existe mais. Mesmo assim, com cuidado e persistência, o Corpo de Bombeiros dá continuidade às buscas ao primeiro-tenente Derocide Almeida da Costa e ao segundo-sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz, que atuaram no combate às chamas e estão desaparecidos. Nós não vamos cessar as buscas, tá? Nós, de forma alguma, a gente está considerando não encontrá-los, tá? E nós não deixamos ninguém para trás, volto a dizer, nem bombeiro, nem cidadão. Então, quem estiver, as possíveis desaparecidos e vítimas que estiverem porventura ali, nós só vamos encerrar o serviço quando parar. Eles estavam dentro do prédio? Quando encontrar, melhor dizendo, eu não posso afirmar isso. Nós estamos trabalhando com setores, tá? Nós estamos trabalhando em quadrantes, tá? Com várias possibilidades. O desaparecimento, desses bombeiros militares foi nos atos de serviço do combate a incêndio às chamas na noite anterior. Desde que o caso foi noticiado pela primeira vez, um grande debate se instalou sobre o plano de prevenção e proteção contra incêndios do local. O chamado PPCI foi aprovado integralmente pelo Corpo de Bombeiros Militar, o CBM, no dia 6 de maio de 2018. Mais de 3 anos após a chancela, no entanto, a execução das melhorias não encontrava-se finalizada pelo governo estadual. O PPCI previa um cronograma de 1 semestre de intervenções para adequar o edifício, e atualmente a Secretaria cumpria o 2º mês da adequação. E ela havia começado apenas em maio de 2021. A empresa contratada para a execução do serviço foi a Dunamis Construções e Equipamentos, de Novo Hamburgo, que recebeu R$ 1.426.998,79. No 2º mês do cronograma de adequação do prédio, as melhorias estavam focadas na substituição de motores de pressurização, exaustão de fumaça nas escadas de incêndio e casa de máquinas para os motores. Extintores, iluminações e sinalizações já haviam sido feitos. No Direto ao Ponto de hoje, dia 16 de julho, nós usamos esse incêndio para falar sobre o processo e as normas de prevenção vigentes no Brasil. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Construído na década de 1970 para abrigar a antiga sede da Rede Ferroviária Federal, o imóvel tinha 9 andares e aproximadamente 32,55 metros de altura. Por conta da privatização da rede, ocorrida na década de 90, a Secretaria de Segurança Pública assumiu o edifício em 2002. De acordo com o governador Eduardo Leite, o plano de prevenção contra incêndios estava no 2º de 6 meses previstos para a finalização. Em uma nota enviada à redação, o governo afirma que o próximo passo seria a execução das medidas de segurança contra incêndio aprovadas. Posteriormente, seria solicitada a vistoria do CBMRS, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Assim, seria possível emitir o alvará de prevenção e proteção contra incêndios. Estavam realizando a substituição dos motores de pressurização, sistema de exaustão de fumaça das escadas de incêndio e casa de máquinas para os motores. Quanto ao tempo transcorrido entre a aprovação e a execução, conforme ocorre com qualquer obra pública, a execução do PPCI foi realizada através de licitação, o que acaba contribuindo para uma maior demora até a execução final, em virtude dos trâmites de uma concorrência pública. O prédio é considerado existente à luz da Lei Complementar número 14.376, de 2013, e suas alterações, possuindo uma altura descendente de 32,55 metros. No PPCI foi previsto o chuveiro automático, que por motivo de inviabilidade técnica para instalação, foi substituído por medidas de segurança contra incêndio mitigadoras, conforme permite a legislação vigente.
A inviabilidade técnica de instalação do chuveiro foi objeto de estudo e laudo do responsável técnico pelo PPCI. Como medidas mitigadoras foram propostas: a instalação de uma coluna de hidratantes localizada no meio do prédio, junto ao corredor, a instalação adicional de extintores de incêndio portáteis e o treinamento de bombeiros civis com função exclusiva para combate ao incêndio e orientação para a saída de emergência. É importante destacar que, à luz do Decreto Estadual número 51.803 de 2014 e suas alterações, o prédio possuía prazo para adaptação das medidas de segurança contra incêndio e consequente obtenção do APPCI até 27 de dezembro de 2023. E para falar sobre esse assunto, eu recebo João Leal Vivian, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul e especialista em prevenção a incêndios. João, bem-vindo. Boa tarde, estou à disposição. Para nós começarmos, eu quero que o senhor nos explique como a legislação relativa a esse tema mudou nos últimos anos, porque nós tivemos aquele evento trágico na Boate Kiss, que inclusive gerou a chamada Lei Kiss, mas depois houve uma flexibilização. Então vamos fazer uma introdução aqui para entender um pouquinho os conceitos, né? Temos aí a chamada Lei Kiss, né? Que foi uma lei que foi publicada, né? Ela traz alguns conceitos novos. A gente pode destacar alguns conceitos como comportamento de materiais de acabamento e revestimento com relação a incêndios, e a gente pode destacar também conceitos como segurança estrutural também com relação a incêndios. São conceitos mais novos. A gente tem conceitos aí também de carga de incêndio, que era na antiga legislação não trazia, né, esse conceito. Então a gente tem alguns conceitos novos dessa nova legislação, que também entendemos, né, que ela foi aí rotulada de muito, no início, né, uma legislação muito rígida, muito dura. Acho que não dá para afirmar o quanto de dura foi. O que dá para afirmar que é uma mudança, né, de alguns conceitos, e também que ela foi também, de certa forma, implantada de imediato, né? Então não teve uma zona de transição, um período de transição, o que leva aí também a uma turbulência geral na área de segurança contra incêndio, né, naquele momento. Então ela muitas vezes foi rotulada de rígida demais. Então a gente precisa também fazer algumas reflexões. Naquela ocasião, muita resistência às implantações. O Corpo de Bombeiros foi muito duro para o Corpo de Bombeiros naquela situação, rodar, né, aquela legislação sem uma transição. Então foi muito debatido isso na época, os prazos muito dilatados, mas é que não tinha como ser diferente, porque foi tudo no afogadilho. Então dá para dizer que a gente está no caminho, a gente precisa revisitar a origem da lei, as discussões da origem. A gente vem um período aí que ela sofreu algumas flexibilizações aí que a gente precisa voltar a debatê-las, porque algumas flexibilizações a gente percebe, né, que levam, né, de certa forma, para o incêndio que a gente presenciou aí nessa semana. E de modo geral, qual é a sua avaliação sobre essa questão no Brasil hoje? Quais são as principais falhas desse mecanismo de prevenção a incêndios? Tem um ponto que eu acho que precisa muito de melhoria, é que a nossa legislação ela é totalmente prescritiva. Então, a gente diz que para um determinado edifício ela tem uma classificação, né? Ela classifica como um edifício residencial, um edifício comercial, uma indústria, entre outras classificações, hotéis, escolas, igrejas, CTG. E aí a gente tem prescritivamente que tem ali naquela edificação uma carga de incêndio, e aí sim, a partir dessa carga de incêndio é determinada, né, a área, a altura da edificação, e aí são determinadas medidas de segurança contra incêndio a serem implantadas nessa edificação. O que de fato a gente precisa fazer uma reflexão sobre essa, de certa forma, um engessamento da legislação, é que em determinadas situações a gente tem o pessoal diz assim, eu vou gastar muito para fazer esse projeto, não tenho condições, e aí começam a atacar a legislação
no sentido de que tem que haver flexibilizações, dilatação de prazo, e me parece que só entrou em debate, de certa forma, no Rio Grande do Sul, as flexibilizações, porque tivemos também algum engessamento de legislação prescritiva. Tem que ser aquilo, e a gente não analisou se aquilo também gerava, né, uma edificação segura, ou se a gente poderia fazer de maneira diferente e garantindo a mesma segurança ou até uma segurança maior com um menor investimento. Não sei se eu consegui explicar. Mas então tem alguns pontos no Brasil e no Rio Grande do Sul que, de certa forma, uma legislação que ela é prescritiva, ela também engessa, e também não quer dizer que ao aplicar aquela legislação em algumas edificações eu não tenha, né, risco ainda de acontecer um incêndio, porque algumas coisas são tabeladas e talvez não sejam reais lá no campo, como uma carga de incêndio, por exemplo. Um tema que está sendo bastante discutido nesse momento é a questão do PPCI. Eu queria então que o senhor nos explicasse como é feito um PPCI e o que ele significa, já que o prédio da Secretaria de Segurança Pública tinha uma implementação. Rapidamente, a gente tem a cultura, né, do projeto legal. O projeto legal seria o PPCI, né, tão falado. A gente precisa também mudar um pouquinho a cultura, né, da nossa sociedade. O pessoal é a corrida atrás do PPCI, a corrida para atender a legislação, a corrida para ter meu alvará. Eu acho que o mais importante disso tudo, e eu acho que tem que ser um aprendizado, é que é o seguinte: não basta eu ter um papel, não basta eu ter um PPCI. Eu preciso ter realmente a segurança efetiva da edificação. Acho que esse é um ponto importante. Então, falando um pouco do fluxo, a gente tem sim um projeto, né? Um plano de prevenção contra incêndio. Esse plano, a gente vai depois desenvolver um projeto executivo, que é chamado Projeto de Segurança contra Incêndio, né? Ou Prevenção e Proteção contra Incêndio. Depois a gente tem a fase da execução e depois a gente tem a fase da manutenção e da operação. Então a gente tem várias fases, vários ambientes, né, dentro desse cenário. Então, quando a gente fala de projeto legal, a gente fala dessa primeira etapa, que é o quê? Apresento o meu processo no Corpo de Bombeiros, o processo do Corpo de Bombeiros ele é avaliado, ele é emitido um certificado de aprovação e eu tenho que executar esse plano de prevenção contra incêndio. Esse do incêndio que tivemos essa semana no prédio da Secretaria, ele estava em fase de implantação. Ainda existiam prazos, né, determinados no decreto do governo que permitia, não, eu tenho prazos ainda para me adequar. Essa é uma outra discussão. Esses prazos já tinham sido vencidos e foram prorrogados. Então, esse incêndio poderia ter sido evitado? De certa forma, teoricamente, poderia. Mas não é o caso aqui a ser discutido. De fato, a gente tem, sim, essa fase da implantação e depois vai ser a fase da inspeção, emissão de alvará e a fase aí completa do processo legal. Só que, além do processo legal, a gente tem a fase de operação desses sistemas, né? Treinamento, capacitações, manutenção, que esses sistemas têm que ficar em plenas condições de uso. E aí sim, precisamos de projetos de engenharia bem desenvolvidos, projetos de engenharia bem executados, a manutenção periódica desses sistemas e temos que ter os operadores, né, por outro lado. Eu fico me colocando numa situação assim, e se esse incêndio tivesse ocorrido no horário comercial, onde tivesse uma população maior de pessoas naquela edificação? Será que não teríamos vítimas? Será que não teríamos um número maior de vítimas? A gente tem 2 pessoas que estão hoje possivelmente sobre escombros. O resgate dessas pessoas em vida é uma possibilidade? Estamos torcendo que sim. Mas e se tivesse uma população maior num horário comercial naquela edificação? Teríamos outro resultado desse incêndio? Também não sei afirmar, mas possivelmente teríamos mais risco de isso acontecer. Então tem uma série de fatores aí que a gente precisa discutir, precisa entender, precisa pegar esses aprendizados para levar aí para uma discussão maior junto com a sociedade civil organizada, com o poder público, para a gente chegar aí em melhorias da legislação. Não está tudo errado, mas existem alguns pontos aí que a gente precisa discutir, melhorar, discutir com a sociedade civil organizada, Corpo de Bombeiros, poder público, para a gente chegar numa equação aí de equilíbrio em prol da sociedade gaúcha. O senhor mencionou um ponto que é a questão de treinamento de pessoas. Então eu lhe pergunto,
quais são as medidas que devem ser tomadas para evitar problemas e, consequentemente, acidentes e incêndios? Então, a capacitação, né, chamado treinamentos, né, de brigada de incêndio, são treinamentos que é de rotina, né, na edificação. Mas, por exemplo, a gente também tem que ter alguém que faça periodicamente a operação desses equipamentos, em nível de deixar eles, né, em condições de uso quando precisar. Eu não posso usar somente quando tiver incêndio, eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que treinar a equipe, eu tenho que estar com apostos, né, para determinada situação de incêndio, e eu tenho que estar com a equipe sabendo o que faz. E também tem um outro ponto importante, né, que é ressaltar que o bombeiro, ao chegar na edificação, ele tem que ter condições de acesso à edificação para fazer esse combate interno, né, e possivelmente tenha sido uma das causas, né, do desaparecimento desses combatentes, que eles fizeram esse protocolo de esvaziar a edificação, tirar toda a população daquela edificação, salvar, né, fizeram o resgate, e depois eles adentraram possivelmente essa edificação para fazer o combate, propriamente dito, do fogo, do sinistro. E aí sim se encontrar talvez numa situação ali adversa, né, de colapso da estrutura. Então a gente não sabe direito o que aconteceu. Mas a estrutura tem que estar preparada para essas duas fases, né? A de socorro, né, de resgate das pessoas, e um segundo momento, um protocolo de combate interno da edificação para operar os hidrantes, operar aí os extintores e assim por diante, o que for possível em determinado momento. E por que um prédio com PPCI, seja ele executado ou não, pega fogo de uma forma tão brusca como aconteceu aqui em Porto Alegre? Não quer dizer que o prédio antigo vai pegar fogo ou o prédio novo vai pegar fogo. É um conjunto de situações que levaram a esse incêndio, né? Então a gente tem lá o pessoal até falava no início, acho que é bom dizer isso, né? Que possivelmente seria um incêndio criminal. Praticamente isso está descartado, né? Foi um incêndio estrutural mesmo. Aconteceu por alguma falha, possivelmente um incêndio de origem elétrica. Então aconteceu lá um curto-circuito ou algum outro processo dessa natureza, numa situação que, pelos relatos, num fogo. Então teve uma ignição, essa ignição encontrou, né, o material combustível, e esse material combustível, ao se propagar, ao entrar em combustão, ele não encontrou nenhum obstáculo. Ele foi se propagando e teve um processo de propagação, né? Foi encontrando aí, a gente chama de ignição instantânea, né, de alguns materiais por radiação. A gente tem aí esse processo em cadeia, né? Ele vai se propagando em cadeia, e aí chega num momento muito rápido, porque ele começa a queimar tudo. E quando chega o corpo de bombeiros para fazer o combate, ou o brigadista que está no local lá, ele já não consegue dominar o incêndio. O incêndio é muito mais veloz, muito mais agressivo, né, do que a capacidade que aquele ser humano tem em condições de tentar apagar. Então ele é vencido pelo fogo. Então é uma situação que não é a idade do prédio. Pode ter a ver com o projeto, sim, pode ter a ver com o projeto, pode ter a ver que não fizeram alguma adequação que estava prevista no projeto, que eu não conheço, então não sei afirmar, mas se propagou ele tanto na vertical como na horizontal. Isso é fato. E como está esse mercado de prevenção a incêndio aqui no Rio Grande do Sul hoje? Nós temos profissionais suficientes para fazer essa prevenção e também esse controle? Não, eu acho que de profissionais em si o mercado está servido. A gente tem hoje 2 cursos de pós-graduação no estado, a gente tem da Unicinos, da Universidade Federal, a URGS. Então a gente tem, sem sombra de dúvidas, uma formação adequada em segurança contra incêndio, né, especialistas já com formação, várias turmas. Então entendo que a gente tem capacidade instalada, né, de profissionais que com condições aí de dar conta dessa questão aí, tem capacidade instalada, né, de profissionais no Rio Grande do Sul. Então a gente precisa sim mudar um pouquinho a cultura. Eu acho que a cultura do projeto legal, aquela cultura da busca pelo projeto
legal da busca por um alvará, da busca por um PPCI, fazendo com que a gente deixe de lado um pouco esse contexto todo que a gente conversou agora, sobre a aplicação propriamente dita de engenharia de prevenção contra incêndio. A gente tem aí algumas falhas aí de organização, né, conceitual, a gente tem algumas falhas aí de cultura, né, da sociedade a busca do alvará a qualquer custo, a busca de um PPCI aprovado. Então a gente tem que tomar aí, de certa forma, alguns cuidados, e não só a busca pelo alvará, a busca pelo projeto, mas sim a efetiva aplicação de engenharia de segurança contra incêndio no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, João. Eu agradeço aí, estou à disposição aí da categoria da sociedade gaúcha. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Raup, edição é de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.